Sejam muito bem-vindos, então, à nossa segunda aula, né? Tivemos as 6 chaves para o sucesso e agora a gente vai ter uma segunda aula que vai se chamar 5 passos para destravar essa porta. Vocês viram que eu gosto de números, fica mais fácil para a gente ancorar o conhecimento. Então, quais são os 5 passos que a gente pode dar na vida para destravar essa porta para o sucesso? Não vou repetir tanto o que a gente falou na primeira aula, mas quem não pôde assistir ainda, depois assiste lá gravada. Quais são as 6 chaves para o sucesso, então? Peso de alma. Quanto maior o peso de alma, mais as pessoas vão confiar em ti, mais você vai conseguir sucesso, mais as pessoas vão te ouvir e você vai atrair automaticamente pessoas. E o que faz alguém ter um peso de alma é quanto mais ela passou na vida sem se vitimizar, quanto mais pessoas gostam dela e quanto mais valor ela gerou para o maior número de pessoas, sem necessariamente ter ali uma troca envolvida. Mas eu botaria então, especialmente, em primeiro lugar, principalmente, né, o quanto de sofrimento essa pessoa suportou com dignidade. Isso faz com que a pessoa transmita outro ar de autoridade quando vai falar, e isso é talvez a principal chave do sucesso que a gente pode tomar. Tem os valores também, que é super importante. Nós nunca podemos esquecer, então, que os nossos valores, os valores da minha empresa, precisam estar alinhados com os valores da alma. Então, quais são os valores da minha empresa? Ou talvez o que são valores? Valores é aquilo que eu me norteio quando eu vou tomar uma decisão. Se eu não sei quais que são os meus valores, eu posso errar uma decisão ou tomar uma decisão não congruente. E aqui eu diria que os valores da empresa são os valores dos donos da empresa, ou dos sócios da empresa, ou se você é autônomo, a empresa e você têm os mesmos valores. Empresas grandes, com mais de 5 anos de vida, vão criando alma própria, então vão criando valores próprios também. Falamos sobre cognição ou teoria natural das organizações, esse seria o nome completo, né, dessa teoria, que fala sobre a complexidade neural, aquela inteligência fluídica, que cada um tem uma diferente, e isso explica muita coisa na vida de fato, quando a gente vai entender que cada tarefa exige um determinado nível de cognição, e nós precisamos ter esse nível de cognição no mínimo para exercer aquela tarefa. Então a gente já percebeu muitas coisas na vida, né, que a gente se deparou e não sabia exatamente o porquê. Muitas vezes é porque a cognição não está de acordo com aquela tarefa. Ou o quanto eu sou capaz de entender também profundamente de determinado assunto, diz respeito também a quanto de cognição eu possuo. Nós falamos também sobre a alma do dinheiro. Vocês bem lembram, a alma do dinheiro tem justiça e confiança. Isso é o que está por trás, né, do dinheiro, isso que a gente precisa lembrar sempre e vibrar de acordo para que a gente possa atrair a energia do dinheiro. Falamos sobre postura, e isso também é muito importante que a gente nunca esqueça da nossa postura, que é uma postura de adulto diante da vida, não entrar na postura de vítima, postura diante dos nossos pais de gratidão, postura diante do trabalho, né, de ir para servir e não para ser servido. Então todas essas posturas a gente pode colocar nesse pacote também para que a gente lembre de não esquecer. Falamos sobre congruência. Claro que de nada adianta eu saber tudo isso e não viver de acordo. Então, quanto mais eu vivo de fato aquilo, mais eu vou transmitir verdade na hora que eu estiver lá no mercado de trabalho ou ajudando alguém. E isso vai ser um grande diferencial também. A gente pode lembrar que todas as informações estão no inconsciente coletivo e a gente precisa agir de acordo com a verdade, com aquilo que a gente acredita de fato. Se eu não vivo aquilo, as pessoas vão perceber. Então, isso é muito importante também. Congruência, ou dá para chamar até de verdade, essa última chave aqui. Então, as 6 chaves do sucesso, né? E hoje eu vou trazer algumas informações
um pouco novas, que são 5 passos para destravar a porta. Para comemorar, né? Para mostrar que a gente está pronto sempre para comemorar. Quem mais está aí? Eu vi que a Carla estava com espumante também. A gente costuma dizer ali no Alquimia que o alquimista sempre tem uma espumante gelada na geladeira porque sempre está pronto para comemorar. Deixa essa mensagem no inconsciente. Então preparem papel e caneta e vamos começar com o conteúdo de hoje. Primeira coisa que eu diria então é... A Carla colocou lá, botei gelar. Primeira coisa que eu diria é: nós precisamos ser capazes de saber o que a gente quer, transformar isso em sonho e depois transformar o sonho em meta. Então, talvez, como um primeiro passo aqui, eu diria tem que saber o que quer. Se a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar vai servir, ou pior ainda, se nós não sabemos o que a gente quer da vida, a vida vai, o nosso inconsciente é que vai decidir por nós. Então é aquela velha história, né? O que o meu inconsciente vai decidir? Sempre repetir a história do meu sistema. Se eu venho então de um sistema que tem determinado problema ou determinado comportamento, a tendência é eu repetir, se eu deixar isso a cargo do inconsciente. Eu preciso então trazer a consciência que de fato eu quero para minha vida. Então uma dinâmica bem importante que a gente pode fazer é: vamos imaginar que Deus ou a vida materializa na tua frente e você tem 15 segundos para você dizer o que você quer e você precisa fazer um pedido concreto. E então esse pedido será realizado. A maioria das pessoas, quando eu questiono, quando eu uso essa dinâmica, não tem uma real noção daquilo que de fato desejam na vida. E precisa ser um pedido mais concreto possível. De nada adianta eu pedir paz. O que é paz para mim? O que é paz para o Jackson? O que é paz para o Júlio? Paz é algo muito abstrato. Quanto mais eu for concreto no meu pedido e claro naquilo que eu desejo, melhor para que eu possa me mover inconscientemente para de fato fazer acontecer aquilo. Então eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, com data, com números, com métricas, para saber também se eu estou no caminho. E muitos de nós, então, só repetimos no piloto automático as, as coisas, né, do nosso sistema. Isso não vale só para dinheiro, isso vale também para saúde, isso vale para comportamento, isso vale para todas as áreas da vida também. Outra coisa é, ainda aqui de saber o que é, eu diria, muitos de nós somos buscadores, ou nos dizemos buscadores, até mesmo com orgulho dessa palavra. Isso se deu ao fato que na década de 80 houve uma onda, né, de um movimento dos buscadores, e então ficou bonito a gente dizer que é um buscador. O que é uma pessoa buscadora? Aquela pessoa que faz diferente de todo mundo, que busca, que completamente fora, né, do padrão, que vem talvez aí para romper um padrão do sistema, que vai atrás, vai de curso, de conhecimento, de terapia, espiritualidade. Mas o que eu diria aqui, muitas pessoas colocam tanta energia na busca que se torna mais importante do que encontrar aquilo que busca. O que faz alguém ser um buscador? Se eu tenho tudo comigo, logo eu não preciso ir buscar. Se eu estou buscando é porque me falta algo. O que me falta? Então talvez eu esteja buscando preencher aquele vazio que talvez só seria preenchido com a inclusão do irmão não nascido, ou um vazio que só seria preenchido com eu tomar o amor da minha mãe no coração. E ao invés de fazer isso e ir para a vida preenchido, eu vou para a vida buscando me preencher com outras coisas que não vão satisfazer de fato. Então, talvez lá para o trabalho eu chegue buscando reconhecimento, talvez nas amizades eu fique buscando elogio, ou talvez até mesmo uma próxima meta, mas nada satisfaz. Então a gente precisa entender que antes de tudo eu preciso me sentir completo naquilo que sou e entender que eu vou não para buscar, não para tomar, e sim para entregar.
se eu estou completo, eu posso ir ajudar as pessoas através do trabalho. E essa é a postura que eu preciso ter lá no trabalho. Como é que tá chegando aí? Já comecei rapidinho aqui. Hoje vai ser uma aula rápida, então eu não vou me demorar muito. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ir fazendo ali no chat. O que mais que a gente pode saber sobre isso é: eu preciso ir feliz para servir. Então vamos supor, se eu sou aquela pessoa que eu digo assim, quando eu conseguir essa promoção, eu serei feliz. Quando eu estiver ganhando acima de determinado valor, eu serei feliz. A gente sabe que quando chegar lá não vai acontecer a felicidade. Vai acontecer que você sentiu que não era aquilo bem que buscava, e aí vai colocar talvez uma próxima meta, achando que a meta estava errada, ou buscando uma nova conquista, achando que é a conquista o problema. Quando na verdade, quando nós não temos felicidade intrínseca, nada que é externo vai me causar essa felicidade. Num relacionamento, por exemplo, para um relacionamento dar certo, é preciso duas pessoas inteiras e que as duas pessoas venham felizes das suas próprias casas. Então se unem apenas para compartilhar essa felicidade e seguir bem. Parece que essa é a receita de um bom relacionamento. Agora, quando eu digo eu só serei feliz com alguém comigo, então eu estou dizendo que eu não tenho felicidade e eu espero que o outro seja capaz de gerar isso para mim. Então isso é fadado ao fracasso. É como se eu botasse a responsabilidade de como eu me sinto nas costas do outro. Uma transferência de algo que deveria ser minha responsabilidade. No relacionamento é muito fácil de perceber isso. No trabalho acontece isso também. Quando eu espero que o trabalho providencie algo que eu já deveria ter. Então eu nunca posso esperar que eu vou ser feliz ou que eu vou ser bem-sucedido quando atingir determinada meta. Eu preciso antes ser para depois ter. Então eu preciso ser feliz e depois essa felicidade vai gerar um mecanismo natural que vai atrair mais coisas que vão deixar mais feliz e assim a coisa anda. Outra coisa também sobre transformar sonhos em metas e saber o que quer. Pensamento de curto prazo é o que complica a nossa vida. Fizeram um estudo com crianças, né? Crianças e marshmallow, né? Então a criança gosta de marshmallow, botavam ela numa sala sem nada para fazer, além de um pratinho com marshmallow na frente dela. Então a condutora, né, do estudo dizia assim: se você comer, tá tudo bem. Mas se você não comer, eu volto em meia hora e te dou mais um, então você vai ter dois para comer. E então teve um grupo de crianças que não aguentou e comeu assim que a pessoa saiu da sala, e um outro grupo que esperou até vir a pessoa e trouxe mais um marshmallow, então a criança podia ficar com dois. Acontece que depois eles monitoraram essas crianças e perceberam que as bem-sucedidas foram as que tinham noção de esperar. Isso é o princípio básico dos investimentos também. A gente não vai deixar de viver hoje para usufruir só amanhã, mas a gente vai gerir as finanças de tal forma que uma porcentagem fique para o eu do futuro. Então, quando a gente chegue no futuro, vai estar multiplicado, porque foi semeado. Então, a pergunta é: que presente eu estou deixando para o meu eu do futuro? Dentro da Alquimia do Sucesso, eu estou organizando um exercício que se chama Espelho do Gesed. Já fiz isso no curso de constelação, na turma anterior eu fiz só online. Então eu posso ficar de frente com o meu eu do futuro e entender se de fato eu estou deixando um bom presente para ele. Como eu estou agindo hoje, será que deixaria o meu eu do futuro grato? Então, essa é uma pergunta que a gente pode se fazer também. E outra coisa é, se o meu pensamento está no longo prazo, para mim vai ser fácil prever isso. Se o meu pensamento está só no aqui e agora, eu não vou conseguir semear sabendo que a colheita vai vir só depois.
Eu não vou ter noção de que eu preciso plantar agora, fazer coisas sem ver o resultado propriamente dito, sabendo que isso vai acontecer só daqui 6 ou daqui 1 ano. E claro, né, tudo está conectado. A gente poderia acrescentar aqui que potencial cognitivo, cognição, faz a gente ver mais tempo à frente no nosso futuro. Então, se a minha cognição é mais baixa, a minha capacidade de ver o futuro é menor. Logo, eu vou viver mais o agora, sem necessariamente pensar ou fazer planos de longo prazo. Vou dar um exemplo só para fazer um link para isso. Por exemplo, seu salário acaba antes de cair o próximo salário, para quem é carteira assinada, claro. Significa que eu não fui capaz de planejar o patrimônio em 30 dias. Quer dizer, então, que o meu horizonte temporal é menor do que 30 dias. E a partir disso a gente pode também medir a cognição da pessoa e saber em qual cargo na empresa ela se encaixaria de acordo com quanto de tempo ela pode ver à frente no futuro e gerir com eficácia. Fez sentido? Então isso é também potencial cognitivo, ter essa noção de horizonte temporal, de longo prazo. Outra coisa também de saber o que quer. O que é uma ideologia, por exemplo, quando eu luto uma ideologia por um grupo? Normalmente isso não é um desejo de buscar algo que eu quero, ou isso é uma compensação de algo para o passado, então a ideologia me aproxima da morte, ou talvez seja algo adotado em que eu estou lutando apenas para pertencer ao grupo e não de fato porque eu quero aquilo. Por isso toda ideologia é fadada ao fracasso porque não tem um objetivo real por si só. Não é algo que visualiza o todo. Quando a gente é obcecado por alguma coisa, mesmo que seja algo bom também, vamos dizer assim que a gente tem metas para nos motivar e a meta tem que ser desafiadora, né? Não pode ser uma meta que você sabe que vai bater, mas também não pode virar obsessão, porque caso se tornar obsessão, é porque a gente está novamente fora da postura, buscando aquilo como se aquilo fosse me suprir. E então eu preciso ser capaz de me alegrar, mesmo se não bater, mesmo se não chegar lá. Então eu sei que eu não estou obcecado. Faz sentido? Então, esse é o primeiro passo que eu vou trazer hoje, que é saber o que quer e transformar sonhos em metas. Uma galera de câmera desligada aí. O que houve, será? Vamos seguir? Segundo passo, novamente eu falando esse assunto, que é pai e mãe, claro. Muitas vezes a gente quer ir para a vida sem antes ter feito o tema de casa. A gente quer ir buscar algo na vida sem antes ter feito aquilo que a gente precisa fazer dentro de nós ou na nossa própria casa. Então, se eu não sou capaz de tomar a mãe no coração, se eu não me alegro com a mãe que eu tenho, ou se eu considero ela errada do jeito que ela é, então eu posso ir para a vida de uma forma que eu vou projetar essa falta tentando buscar nos outros ou no trabalho aquilo que eu deveria ter tomado em casa com a mãe. O que eu posso tomar como parâmetro se eu não tomei a mãe no coração? Quais efeitos eu poderia me basear? Quando a pessoa sorri, ela sorri sem os olhos, muitas vezes falta brilho nos olhos. A pessoa tem dificuldade em confiar na outra pessoa. Que mais que é sintoma de falta do amor da mãe no coração? Ter pena de todo mundo, se colocar como salvador de todo mundo. Mas basicamente nós não conseguimos ter alegria ao trabalhar. Esse é o principal efeito que eu quero trazer aqui hoje. Então, se eu não estou conseguindo servir com alegria, é porque de alguma forma eu me desconectei do amor da mãe e eu preciso voltar para fazer isso antes, para depois eu ir para o mundo do trabalho, podendo servir com alegria,
e a partir daí a recompensa vai vir automaticamente. Se eu tenho pena, a pena também gera desconexão. E muitas vezes a pena faz com que eu vá repetir aquilo que a pessoa que eu tenho pena está vivendo. Então, se eu tenho pena de um amigo, provavelmente eu vou atrair para mim aquela dor e vou sentir aquela dor. Se eu tenho pena de um dos meus pais, muito provavelmente eu vou repetir o destino. O julgamento, pena também é um julgamento, mas a gente separa para ficar didático. O julgamento faz com que eu limite, eu perca a minha liberdade. Porque logo, então, se eu julgo meu pai, por exemplo, e meu pai age de determinada forma, eu vou fazer de tudo para evitar me assemelhar a ele. Então, muitas vezes eu vou perder a liberdade de ação, não vou poder me expor, não vou poder nem tentar fazer algo, porque eu corro o risco de repente, fazendo isso, tomar a mesma decisão ou atitude que ele tomou. Então, eu começo perdendo a liberdade de ação e quando eu vejo, eu estou meio que paralisado na vida. Isso é o que o julgamento faz conosco. Por que que pai e mãe mais forte que todos os outros? Porque nós somos, né? Nós somos eles. Então, se eu julgo meu pai, eu estou me julgando também. Aquilo está em mim. Eu posso não estar fazendo o mesmo, mas aquilo está em mim. Outro passo também sobre pai e mãe é, primeiro eu tomo eles no coração, aceito como são, e o segundo passo é eu deixo eles em paz. Então, se eu fico ao redor, é porque inconscientemente eu ainda acho que preciso tomar, que eles não me deram o suficiente, então eu fico ao redor para tomar mais. Parece que quem toma os pais de fato vão para a vida, vão levar o amor deles para o mundo, não ficam ao redor. Outro fator bem importante aqui é, talvez eu diria uma frase bem importante. Se eu não me alegro com o que eu tenho, eu, eu não vou conseguir algo mais. Para que eu tenha algo novo, eu preciso antes me alegrar com aquilo que eu tenho. Tem uma frase bíblica que é Deus se alegra com os pequenos começos. Então eu preciso ser capaz então de me alegrar com esses pequenos começos, não pelo resultado em si, mas simplesmente pela alegria em estar me movendo. E se eu não sou capaz de me alegrar com o pouco, tão pouco eu serei capaz de me alegrar com o muito. Parece que se a gente não tomou os pais no coração ainda, fica muito mais difícil se alegrar com o que tem, então a gente vai ficar sempre buscando mais. Um convite a não busca, né? Um convite a gente entender que a gente não precisa nada mais do que a gente tem hoje. Então a gente pode ir para a vida simplesmente com alegria por tudo ser como é. As coisas vão acontecer muito naturalmente, pois, como disse Jesus, a quem tem muito mais lhe será dado. Então esse é o segundo passo que eu diria. Vamos para o terceiro. Vocês estão anotando? Terceiro passo, eu diria que nós precisamos entender o funcionamento da consciência pessoal. Quando a gente entende o que é consciência pessoal, a nossa mente expande, porque essa é a origem, vamos dizer, das nossas autossabotagens, das trapalhadas que a gente faz na nossa vida, que é a consciência pessoal. Consciência pessoal é o nível mais inferior de consciência que nós podemos ter, dentre 3 níveis. E consciência pessoal, basicamente, sempre fica buscando inimigos. Consciência pessoal defende o meu território, mas ao mesmo tempo exclui o que é do outro ou o que é diferente de mim. E como a gente sabe, a lei do pertencimento faz com que um efeito seja gerado toda vez que eu excluo outra pessoa ou outra coisa. Um efeito negativo, né? Faz com que a situação crie um ciclo repetitivo. Então eu preciso entender minha consciência pessoal para que se eu cair num movimento de consciência pessoal, eu saiba o que é isso para que eu possa sair também.
através da consciência aqui. Esperamos que não precise ser através da dor. Pode ser também através da consciência. Como a consciência pessoal se manifesta? Se manifesta ou leve ou pesada, ou a gente pode chamar isso de culpa e inocência. Tem uma função de existência a consciência pessoal. A função é me avisar se eu estou fazendo igual ou diferente do grupo a que eu pertenço, ou do sistema que eu vim, da minha família, no caso. Então, se eu começo a engordar e eu sou de uma família onde tem muita obesidade, significa que eu vou inconscientemente sentir leveza. Eu vou me sentir de consciência leve ou inocente. Agora, se eu começo a ter uma saúde, começo a fazer academia, começo a ter hábitos saudáveis, eu começo a sentir uma espécie de culpa, como se tivesse alguma coisa errada ou algo que faria eu me sabotar para de novo sentir leveza pertencendo ou sendo igual ao meu sistema. Trazendo isso para o dinheiro, basicamente, se o meu pai perdeu dinheiro, faliu um negócio, essa informação está no sistema. Nós, como sendo leais a essas pessoas do nosso sistema, muitas vezes sentimos culpa quando a empresa está prosperando, quando o dinheiro está vindo, quando tudo está indo bem, justamente porque a gente está fazendo diferente. E a consciência pessoal, então, puxa uma cordinha e diz assim, ó, tu está fazendo diferente. Aquele que faz diferente pode ser que corra o risco de ser excluído do grupo, por ser diferente do grupo. E então, por medo de ser excluído do grupo, nós paramos o nosso movimento de sucesso e nos sentimos tranquilos quando repetimos o insucesso. Como é que tá chegando essas informações aí? A forma que eu tô explicando tá tendo lógica aí? Eu tô muito rápido? Não? Tá, beleza. Dá pra gente dizer assim, então, consciência pessoal, culpa e responsabilidade. Dá para separar essas duas palavras, esse peso. Então, se consciência é leve ou pesada, consciência leve a gente chama de inocência. Consciência pesada a gente chama de culpa. Mas aqui a gente vai trazer outra palavra para culpa, que é responsabilidade. Por exemplo, se eu faço algo de errado, eu sou culpado. Eu preciso fazer algo de bom para que eu ressarça aquilo, para que eu equilibre com aquela pessoa que talvez tenha feito algo não legal. Só que eu só sou capaz de fazer algo bom a partir da culpa se eu tenho responsabilidade. Então, a expiação é um movimento oposto. O que é uma expiação? É quando eu não me responsabilizo e eu tento me livrar dessa culpa. Só que a gente tenta se livrar dessa culpa nos impondo uma perda financeira para ficar de consciência leve. Então, por exemplo, a gente está indo bem lá na empresa, está tendo bastante cliente, está fluindo, e aí começa a sentir culpa por ver de uma família que não teve dinheiro. Nesse momento, se a nossa postura é de criança, a gente vai tentar se livrar da culpa. E a gente faz isso perdendo o dinheiro, batendo o carro, ou outra pessoa bate o carro em nós, é sempre nós, tá? Ou queima alguma coisa em casa, ou eu entro num negócio que era furada. Agora, se a minha postura é de adulto, se a minha postura é de responsabilidade, eu vou sentir culpa e eu vou dizer, eu tenho que fazer algo com essa culpa. Então eu vou transformar ela em produtividade. Vou fazer algo de bom. Então a ideia aqui é não tentar se livrar da culpa, mas quando sentir a culpa, a gente abraça ela e fala, eu vou fazer valer a pena. Eu sei que eu estou fazendo diferente da minha família, eu sei que eu estou fazendo diferente do grupo ao qual eu vim, mas eu vou continuar fazendo diferente com gratidão a eles. Suportando a culpa e fazendo algo de bom com isso. Até que o meu inconsciente perceba que isso é o que traz honra a eles, que isso deixa eles satisfeitos com as minhas decisões.
Quanto tempo demora para passar essa culpa, essa consciência pesada de fazer diferente da família? Não é para sempre, é quanto mais eu faço aquilo, menos vai ficando de consciência pesada. Ou, se eu tenho a consciência pesada, ela tende a sumir em 6 meses. Conforme a pessoa, né, 3 a 6 meses. Por que isso? 6 meses parece que é o período que a nossa mente demora para criar uma nova circuitaria neural. É o tempo que a gente leva para ver o mundo de forma diferente. Então, por isso é muito importante a gente suportar por esse período de provação. Beleza? Período de provação mesmo, né? A gente toma uma decisão, muda algo, e então a gente talvez seja testado nisso. Pelo menos essa é a sensação que a gente tem. Se a gente suporta esse período, a gente consolida a mudança. Tempo de criação de um novo hábito, parece que também a neurociência recente e os estudos recentes dizem 180 dias. Mais ou menos, né, conforme a pessoa. Por que 180 dias e não 21, né, como muito se fala? 21 dias, na verdade, foi um estudo bem antigo, de 84, de um médico que estudou reabilitação após uma cirurgia. Ele percebeu que 21 dias era o período que a pessoa levava para criar um novo hábito saudável. Porém, é um estudo só que trouxe essa informação e um estudo bem específico, né, de pessoas que tinham passado por uma cirurgia, um público bem específico. Todos os estudos que vieram depois, todos trouxeram a informação de que mais ou menos o período de mudança é 180 dias. Mudança de verdade, né? Então essa é uma informação que para muitos pode ser nova, né? A gente ouve falar muito de 21 dias, e eu acho super bacana os movimentos que o pessoal faz dos 21 dias, mas eu também acho importante a gente ter informação, né? Ter essa informação que uma mudança de fato leva 3 a 6 meses para acontecer. Vamos seguir então? Consciência pessoal. Antes na consciência pessoal, não falei sobre crenças limitantes. Crenças não deixa de ser um movimento de consciência pessoal também. Então, por exemplo, aquela longa geração de homens que perdem dinheiro, ou geração após geração de mulheres que precisam ser muito fortes e acabam se sabotando no relacionamento. Então, essas crenças que geram repetição é um movimento de pertencimento também, é um movimento de consciência pessoal, aonde eu vou me sentir culpado se eu fizer diferente do que a crença diz. Então, por exemplo, a crença da família é que dinheiro é sujo, começo a ganhar dinheiro, me sinto culpado. A culpa é pela consciência leve que está dizendo que você está fazendo diferente. A crença é a lei do grupo. Você está ferindo a lei. Você está fazendo diferente do que a lei diz. Então, isso a gente se sabota muitas vezes para voltar para a crença. Então, a gente se livra do dinheiro por causa da crença de que dinheiro não presta, por causa que dinheiro é sujo, essas coisas todas. Uma coisa que eu diria aqui é: a gente pode observar a nossa família ou lembrar da nossa infância e lembrar dessas frases que foram ditas ou do que nós próprios dizemos. Então a gente vai saber qual é a programação que está no meu inconsciente. Se eu tenho aquela crença enraizada de que dinheiro faz uma pessoa ficar má ou que ela vai ficar arrogante porque vai ganhar dinheiro, então a gente pode pensar por que há essa crença? Será que isso de fato aconteceu ou foi só um boato passado geração após geração? E muitas vezes nós repetimos as crenças e a gente nem se dá conta. A gente não se questiona de por que há aquela crença.
Esses dias eu ouvi uma historinha de uma família que tinha o costume de cortar as duas tampinhas do pão quando ia colocar o pão na forma. E aí, um dia, né, alguém perguntou para uma mulher, por que que você corta, se cabe, né, o pão na forma? Ela disse, não sei, eu aprendi assim. Quem te ensinou assim? Minha mãe. Minha mãe sempre cortou os dois lados do pão antes de colocar. Então ela foi perguntar para a mãe, mãe, por que que você corta os dois lados do pão assim quando vai servir? Aí a mãe diz, não sei, eu aprendi assim. Vou perguntar para minha mãe. Então foram as duas lá na avó e perguntaram: por que que tu ensinou que tem que cortar os dois lados no pão? E então a avó deu risada e disse assim: é porque a minha forma é mais pequena. É porque a minha forma é menor. Então ela tinha um motivo para fazer daquela forma 2 gerações atrás. Mas foi passado isso de geração para geração e muitas pessoas não se questionam. Tem um outro estudo, outro estudo não, uma outra observação, um tanto quanto boba, mas a gente também é um tanto quanto bobo de vez em quando a gente fica repetindo coisas sem se questionar o porquê, que é das pulgas. Sabe como se adestra a pulga? Então uma pessoa fez esse teste, colocou um punhado de pulga dentro de um potinho e tampou. E as pulgas, então, tentando pular, elas batiam na tampa. E depois de uma semana, tu desrosqueia esse potinho, nenhuma pulga vai sair daí. Porque elas aprenderam qual é o limite que elas poderiam saltar. E nenhuma vai saltar mais alto do que aquilo. Então, mesmo com o pote aberto, nenhuma escapa. Olha que loucura! E o mais curioso disso é depois. Filhotes dessas pulgas entendiam que não podiam saltar mais alto do que aquilo, sem nunca terem passado pela experiência de bater contra um obstáculo naquela altura. Isso é fantástico de como o campo semântico de informação de cada espécie atua na geração seguinte. E para nós, a gente pode chamar isso de consciência pessoal. Qual informação que eu estou inconscientemente repetindo ou me limitando a partir das informações de uma realidade que não faz mais sentido com a realidade que eu estou vivendo? Então, se para minha avó não dava para fazer determinada ação porque era perigoso, não dava para ir para cidade grande, não dava para fazer tanta coisa, não dava para viajar, então a gente traz essa informação, essa programação muitas vezes, fazendo com que a gente nem veja possibilidades, porque a gente está preso numa determinada forma de pensar, que é o campo semântico do nosso sistema, que é o pertencimento, né, ao nosso sistema. Então nós temos que entender que a gente precisa pensar fora da caixa, fazer diferente, nos questionar, trazer a consciência. Que quanto mais a gente aprender pelo amor, menos a gente vai precisar aprender pela dor. E seguindo em frente, fazendo diferente. Fazendo diferente com gratidão. Terceiro passo, então, eu diria entender a consciência pessoal. É um pré-requisito, né? Entender a consciência pessoal. A autossabotagem tem tudo a ver também. Próximo item, então, que tem a ver talvez com o anterior, é merecimento. Muitos de nós temos uma mania de não tomar aquilo que é bom para nós, como se a gente não merecesse aquilo. E a gente pode chamar isso de expiação também. Então, por exemplo, às vezes eu cometi um erro quando eu tinha 20 anos e até hoje eu me considero não merecedor das coisas boas da vida, porque tem uma culpa de uma coisa que não faz mais nem sentido tu lembrar. E isso acontece frequentemente. Tem pessoas que ficam espiando dinheiro, não de fato vivendo a vida feliz que poderia, por sentir culpa por causa de uma relação que já passou, ou por sentir culpa por ter feito diferente da família, sendo que isso não fez mal para ninguém.
E então a gente se considera não merecedor daquilo que a vida tem para nós também. Outra coisa que isso poderia provocar é síndrome do impostor, quando eu me sinto não merecedor, mesmo sabendo que eu tenho capacidade para exercer aquilo. Então eu me saboto. Então talvez uma pessoa menos capaz vai exercer aquilo que você abriu mão de fazer. E essa pessoa menos capaz vai ter mais sucesso, muitas vezes porque faltou ação, porque não, porque a gente viveu uma síndrome do impostor, basicamente. O que eu quero trazer com essa informação? Não é ruim sentir síndrome do impostor. Que bom que sentimos síndrome do impostor. Isso nos mantém sempre aprendendo. Quanto mais uma pessoa sabe determinado assunto, mais ela vai sentir que não sabe. E isso vai manter ela aprendendo. Só que quando a gente não tem merecimento, a síndrome do impostor vai nos paralisar. Porque então a gente vai entender que não merece, e então a gente não vai fazer de fato. E se eu sei que há merecimento, então mesmo com síndrome do impostor, eu vou estar agindo e melhorando e aprendendo mais. Dá para saber se alguém não está em ordem com o merecimento pela forma como a pessoa nega elogios. Então, por exemplo, recebi um elogio, daí eu digo assim, não é tudo isso, ou não é bem assim, ou recebe um presente e diz não precisa, mas a pessoa estava feliz, né, te dando presente, então como ela vai ficar feliz se ela está tendo presente? Se você tomar aquilo com alegria. Agora, se você diz não precisa, isso não gera felicidade em quem gostaria de estar te dando esse presente. E é nesses pequenos detalhes que a gente vê quando a gente não tem esse senso de merecimento mesmo. Quando eu recuso pequenos presentes, quando eu recuso elogios. E muitas vezes isso vem do fato de que eu não sou capaz de aceitar o que vem da minha mãe. Geralmente é da mãe. Geralmente é da mãe, porque com a mãe a gente aprende a pedir. Então, por exemplo, se eu tenho pena da mãe, eu vou me colocar num lugar acima dela em ordem. Então eu vou agir como se ela precisasse de mim, como se eu precisasse doar para ela. E logo eu não preciso tomar dela. Nada do que vem dela eu tomo. Isso faz com que depois na vida eu também me sinta menos merecedor. Porque eu não aprendi a receber. E aqui talvez eu ainda acrescentaria que se a gente for parar para pensar, a gente não merece tudo o que poderia ser possível para nós. Só que nós somos o sonho dos nossos antepassados. Se todas essas pessoas vivem em mim, talvez eu não mereça sozinho, mas todos nós juntos mereçamos. Então eu trago a presença delas e então eu vou aumentar esse senso também. Perfeito? Vamos para o próximo passo então. Número 5 já. Ó, tá rapidinho. A ideia era 1 hora de aula hoje, é coisa rápida. Vai dar 1h15 mais ou menos. Vamos para o próximo passo então, que é a ação propriamente dita. Se não tiver ação, também de nada vai valer todos os passos anteriores. O que eu colocaria aqui como ação? Nós precisamos de coragem para tomar ação. E o que é coragem? Agir com o coração. Teu tesouro está onde está o teu coração. Um exemplo que eu cito frequentemente é: nós precisamos seguir o nosso coração nas decisões ou no trabalho que a gente vai seguir, na profissão que a gente escolheu, porque se a gente seguir pelo racional, a gente vai se sabotar inconscientemente, porque o desejo profundo do coração era estar em outro lugar. Então, por exemplo, se eu não sou capaz de dizer não, então eu recebo um convite, eu quero dizer não, mas eu digo sim porque eu não sei dizer não. Conscientemente eu disse sim, o meu coração está em outro lugar. Eu vou me sabotar e às vezes a sabotagem vem através de uma doença.
Eu adoeço para usar a doença como desculpa para seguir o que eu queria desde o início. Então, quando eu vou decidir algo na empresa também, ou que emprego eu vou seguir, eu preciso ir aonde o olho brilha, aonde o coração aquece, aonde de fato está o teu coração. O dinheiro é uma consequência natural de um serviço prestado com alma, e para isso eu preciso ir com o coração para aquele trabalho. Então, mesmo que eu tome uma decisão focada no financeiro, vai ter autossabotagem, ou vai ter tudo para dar certo e não dar certo, porque a gente está inconscientemente manipulando. Então, coragem nós precisamos. Coragem não é ausência de medo, muito pelo contrário, esperto é aquele que sabe que tem medo. Então, coragem é agir mesmo com medo. Tem dois tipos de medo: o medo que está dentro de nós e o medo que está fora de nós. O medo que está dentro de nós nos paralisa, porque se o medo está dentro, eu vou ver perigo em tudo. Agora, o medo que está fora é conselheiro. Ele vai alertar onde está o perigo. Então, eu preciso manter o medo fora de mim e atento aos perigos, tendo cuidado nesse sentido. Então, com coragem, porque eu estarei agindo com o coração, eu estarei agindo, e também o medo servindo ali como um conselheiro, alertando uma possível dificuldade. Outra coisa também é, para que a gente possa ir para a ação, nós precisamos tomar uma decisão. E muitos de nós fugimos das nossas decisões porque toda decisão envolve uma separação. Então, qual é aquilo que eu estou apegado, que está no meu passado, que impede eu de soltar isso para ir para o meu futuro, para dar esse passo que eu preciso dar na minha vida? Para que eu tome uma decisão, eu preciso estar ciente de que algo vai ficar para trás. Ou como a história da menina da bicicleta que eu contei, eu vou precisar deixar uma mochila para trás. E então, para me lançar ao rio de forte correnteza. Então, para que eu tenha ação, eu preciso tomar decisão. E para tomar uma decisão, eu preciso desistir de algo que já não serve mais. Deixar algo para trás. Às vezes é uma metáfora, às vezes é algo real. Talvez aqui a gente pode dizer que o próximo passo é sempre um só. Se a gente sente que na nossa vida tem muita coisa para ser decidida, é porque a gente procrastinou alguma coisa que era inegociável lá atrás. O que é a procrastinação, por exemplo? Procrastinação é quando eu paro tudo aqui no meu presente, porque tem algo que eu não fiz lá no meu passado. É como se fosse o meu inconsciente dizendo assim: não faz mais nada, porque você ainda não fez algo. E você não pode fingir que aquilo não existe. Então a gente começa a procrastinar. Procrastinação significa decisão não tomada, aonde eu preciso parar o que eu estou fazendo para tomar aquela decisão. Isso é o que está no nosso inconsciente quando a gente procrastina. Vou falar muito sobre procrastinação no Alquimia do Sucesso. Vai ter bastante conteúdo sobre isso. É bem complexo, né, na verdade. E para ter ação, a gente não pode se vitimizar também. Porque quem vitimiza não quer agir. A vitimização basicamente seria o movimento de o outro vai fazer por mim algo que eu deveria fazer. Então, quando a gente se vitimiza, a gente está contando que a gente não quer agir. E muitas vezes o vitimismo manifestado é basicamente quando no meu coração há um desejo pela morte. Olha que sério isso que eu estou falando. Então, se eu sou uma pessoa que reclama toda hora, que busca sempre culpados, que digo que tudo é ruim,
e as pessoas deveriam fazer algo, eu estou me vitimizando. E isso significa que, no fundo, eu desejo morte. Então, às vezes, é importante a gente olhar com bastante seriedade para esse assunto também. O vitimismo faz com que a gente se desconecte totalmente da energia, do fluxo da vida, do dinheiro em si. Esses, então, são os 5 passos. Vocês têm perguntas? Aproveitem aí para escrever no chat as perguntas. Talvez vocês tenham também lá da primeira aula. A primeira aula foi um pouquinho mais longa, né? Essa foi uma aula surpresa, na verdade. Eu resolvi fazer lá com o pessoal lá do grupo. Pelos feedbacks que eu recebi, o pessoal estava falando muito, o pessoal estava muito surpreso com as informações do peso de alma. De fato, né, é um conhecimento que não é tão difundido, esse do peso de alma. E é tão óbvio ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo tão necessário que a gente reveja e veja. E talvez aqui como um sexto passo, se vocês permitem, eu diria então que a gente poderia buscar conhecimento. E nesse buscar conhecimento, eu diria manter sempre como um aprendiz da vida, sempre aprendendo, sempre crescendo, sempre vislumbrando o futuro. Então, o vislumbre do futuro significa que eu preciso aprender mais, crescer mais, ser mais e depois, então, a consequência natural é ter mais também. E isso vai me manter em constante crescimento. Talvez eu diria como um passo adicional aqui, um sexto passo, nós mantermos humildade para continuar aprendendo. A humildade seria entender que eu não sei tudo e então a gente se mantém como aprendiz. Questo, giusto? 7 horas desse sábado, ainda vai dar tempo de vocês curtirem bem hoje, o final de semana. Antes de nós irmos, eu quero fazer um convite especial para vocês também. Eu vi aí que tem um pessoal que já faz parte, né, do Alquimia do Sucesso. Tem o Jackson, tem o Darian, a Carla, um pessoal aí que já conhece o Alquimia do Sucesso, e vou deixar o convite aqui, se mais alguém quiser entrar. A parte online vai começar na semana que vem ou na próxima. E então serão 6 meses de mentoria de 15 em 15 dias. Vai ter muita coisa aí, muita coisa mesmo. Vai ter teste de arquétipo, teste de personalidade. Esses conhecimentos sistêmicos mais profundos vai ter muito mais também. Os exercícios também que ajuda muito. Exercício de precificação, de decisão, para saber onde está o meu coração. Nossa, isso pode evitar tanta dor lá na frente. Pode evitar tanta autossabotagem lá na frente. Me ajudou demais e por isso que eu fico feliz em poder estar também fornecendo, né, isso para que possa ajudar vocês também. Algumas decisões que eu tomei na minha vida me custaram bastante financeiramente e eu tenho consciência de que hoje eu não teria cometido aqueles erros justamente por saber de tudo isso. Talvez a gente possa também frutificar muito mais, ainda mais, quando a gente coloca em prática tudo isso que a gente fala aqui. Então vai ter 6 meses de mentoria, uma constelação individual e uma constelação em grupo dentro de uma imersão de 2 dias, que vai ser dia 23 e 24 de setembro agora. Nós temos, se não me engano, apenas 9 vagas, então fica o convite a todos para que vocês entrem e façam parte também. Bom sábado a todos, bom final de semana
Lá no grupo eu vou trazer mais algumas novidades nos próximos capítulos. Então a gente se vê. Até mais. Valeu, bom final de semana.